Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica que realizei aqui na UFSC. Me chamo Marcos Adriano e foi orientado pela professora Malva. A subfamília Scarabeini é um grupo de insetos conhecido por explorar matéria orgânica em decomposição como recurso alimentar para adultos e larvas. O comportamento de nidificação desses animais está relacionado à forma de utilizar e transportar o recurso alimentar e podem ser classificados em três grupos funcionais: os endocoprídeos, os telecoprídeos e os paracoprídeos. Uma nova espécie encontrada no Brasil e em processo de descrição, o Mocopris sp, possui distribuição nas regiões montanhosas do sul do país. Ela é noturna, coprófaga e apresenta comportamento de nidificação do tipo paracoprídeo. A espécie apresenta dimorfismo sexual evidente, e alguns machos exibem hipertrofia do chifre, havendo dois morfotipos, major e minor. Assim, o primeiro objetivo desse trabalho foi observar a relação da distribuição espacial de Homocopris sp com a temperatura em Santa Catarina. As informações para descrever a distribuição espacial da espécie provêm de coletas realizadas por integrantes do Lecotem em 21 municípios de Santa Catarina. Essas coletas foram realizadas através de armadilhas de captura pitfall, que consiste em armadilhas enterradas no solo e escadas com atrativos para os besouros. Os dados de temperatura média do ar foram fornecidos pela Epagre. Como resultado, temos a confecção de um mapa que mostra a distribuição de Homocopris sp em Santa Catarina. A espécie ocorre somente nos municípios onde a temperatura média anual varia entre 13 e 18 graus. A distribuição altitudinal da espécie fica acima de 770 metros de altitude e até 1630. A distribuição da espécie em regiões com altitude elevada e temperaturas baixas pode ser atribuída a um processo de colonização horizontal, considerando aspectos geográficos e históricos, como por exemplo o último máximo glacial, que diminuiu a temperatura média global do ar e da superfície terrestre em 6 graus Celsius, ficando posteriormente a espécie restrita aos locais com temperaturas baixas. O segundo objetivo desse estudo foi observar a relação da distribuição temporal da espécie com a temperatura em Urubici e descrever características populacionais. Para descrever a distribuição temporal, foi utilizado um banco de dados que continha informações de 10 coletas trimestrais feitas em Urubici. Essas coletas foram padronizadas utilizando o método Pitfall. Paralelamente, os dados de temperatura do solo foram medidos a cada 1 hora por um datalogger enterrado a 5 cm no solo. Como resultado, foram coletados 150 espécimes adultos de Homocopris sp em Urubici ao longo de todas as estações do ano. A menor temperatura média em que foram encontrados indivíduos foi de 9,38 graus em julho de 2017, e a maior foi de 18,05 em janeiro de 2019. Entretanto, não houve correlação significativa entre a temperatura média nos dias de coleta e a abundância de indivíduos. A temperatura pode ser um fator limitante para os insetos, pois não possuem bons mecanismos de controle térmico. Mas outras características que não foram medidas, como pluviosidade, luminosidade, umidade do solo, podem ter afetado a abundância de Homocopris sp. As baixas temperaturas em que a espécie é encontrada podem ser afetadas pelo aumento da temperatura global. Esses efeitos, causados pelas mudanças climáticas, podem atuar de forma negativa em espécies que vivem em locais com altitude elevada. As informações sobre a proporção sexual e tamanho corporal foram medidas em 44 espécimes depositados secos na coleção entomológica. A sexagem ocorreu pela diferenciação característica da espécie. As medidas corporais foram feitas com auxílio de um paquímetro digital. Dos 44 espécimes de Homocopris sp, 23 eram fêmeas e 21 machos. Portanto, a proporção sexual da população foi de 0,91 macho por fêmea, muito próxima da típica proporção sexual de 1:1. Em relação às medidas corporais, as fêmeas são maiores que os machos, apresentando comprimento total e volume estatisticamente maiores que os machos. Essa diferença pode se dar devido a questões morfológicas relacionadas ao investimento das fêmeas na prole, alimentação ou por herança genética. O comprimento dos chifres dos machos apresentou uma média de 1,67 mm, mas com grande variação, desde chifres com 0,10 até 5,35 mm. A relação entre o comprimento total do corpo e o tamanho do chifre não segue um padrão linear. Os dados analisados sugerem que nessa população os machos de comprimento abaixo de 15,5 mm são do morfotipo minor e acima de 16 mm do morfotipo major. Os de tamanho intermediário podem ser tanto de um morfotipo quanto de outro. Esses resultados sugerem que há adoções de táticas de reprodução diferentes na população, na qual machos minor se infiltram em ninhos para copular com as fêmeas, evitando a luta contra machos major. Não se sabe se nessa população a variação dos morfotipos é derivada da alimentação
ou da genética dos indivíduos. Com essa pesquisa foi possível descrever características sobre a espécie até então desconhecidas para a ciência e que podem embasar políticas públicas de conservação da biodiversidade em ambientes ameaçados.